A atividade jurisdicional na Amazônia, a carreira da magistratura e a campanha da AMB direta já no Poder Judiciário são os principais assuntos do Brasil Justiça desta semana. O nosso entrevistado é o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ari Moutinho, magistrado há 38 anos. Doutor Ari, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da AMB, o Brasil Justiça. Sou grato a você, Renata, sou grato ao desembargador Calandra por permitir essa oportunidade do Poder Judiciário do Estado do Amazonas comparecer nesse programa de grande audiência que é o Brasil Justiça. Doutor Ari, o senhor é presidente de um tribunal de um estado de dimensão continental. Conta pra gente quais são as dificuldades encontradas no dia a dia da sua administração. Como você bem definiu, o estado do Amazonas tem dimensão continental. Tudo no estado é muito difícil e muito longe. Nós temos comarcas longínquas no Grande Amazonas, que a uma distância de 1.200 quilômetros, como a comarca de Guajará. Para se chegar a essa comarca, só por via aérea, e se for de barco regional, aproximadamente 12 dias de viagem. A carência de servidores, a falta também de juízes, nós temos hoje quase que a metade de juízes no interior do estado do Amazonas. Isso implica na falta da boa prestação jurisdicional, falta da presença do juiz no interior, torna-se assim um motivo de grande relevância porque o município fica exposto a qualquer tipo de ações criminosas. Se o magistrado está presente, ele inibe com a sua força moral, com a sua dedicação, com o seu dia a dia na comarca, ele inibe qualquer ato criminoso. Deixando as comarcas desassistidas, como na sua maioria estão no estado do Amazonas, é muito fácil dar um sinal verde para a própria criminalidade. As comarcas do interior do Amazonas, elas estão totalmente informatizadas ou não? Sim, já estão todas as comarcas, 59 comarcas que nós temos no estado do Amazonas, totalmente informatizadas, virtualizadas, como nós falamos lá, através daquele sistema do ProJude, que é o Programa Judicial Digital. Esse processo judicial digital, ele já alcança todo o estado do Amazonas. Isso faz com que nós tenhamos assim uma grande facilidade da comunicação com o próprio juiz na comarca, com o próprio diretor, com o próprio escrivão, e facilita também a vida dos próprios advogados, dos promotores de justiça, que o sistema é todo integrado. Muitas das vezes o magistrado está respondendo por uma outra comarca e através desse sistema ele pode despachar de uma comarca para outra. É um grande avanço, nós já estamos com quase todas as comarcas concluída a virtualização, mas hoje eu posso lhe assegurar, o estado do Amazonas já está totalmente ligado no sistema virtual ProJude. Para o senhor, o que deve ser feito para aproximar o magistrado da sociedade? Em primeiro lugar, o Poder Judiciário, nós sabemos, é um poder que passa por grandes transformações no Brasil. Notadamente, nós temos hoje mudanças na Constituição. Nós temos novas leis, nós temos assim nova forma de administrar os tribunais, nova forma de se fazer política no país. E nós devemos, do Poder Judiciário, primeiro incentivar o magistrado a se dedicar à sua função jurisdicional como um verdadeiro sacerdote. Ele tem que assumir a sua postura ética, transparente, imparcial na sua atividade judicante. O magistrado não pode ser um magistrado pusilânime, não pode ser um magistrado ausente da comarca. Ele tem que estar presente. E eu procuro incentivar, dando àquele magistrado que está naquela comarca permanentemente, que se dedica, dando toda a infraestrutura, dedicando todo o apoio possível, a fim de que ele preste a melhor dedicação ao Poder Judiciário amazonense. Não é tão fácil, volto a dizer, por quê? Nós estamos com uma carência muito grande de juízes. É o que eu digo, estou passando como o lençol curto, cobre a cabeça e fica os pés de fora. Eu trago um juiz de uma comarca do interior para responder para a capital, ou vice-versa, ou amplio a competência de um juiz do interior para responder por outra comarca, e sempre nós teremos a ausência do magistrado naquele município. Agora, tenho incentivado, através de mutirões da cidadania, justiça itinerante, pedindo que os magistrados procurem deslocar o Poder Judiciário através de ônibus, que vão ao encontro da sociedade, orientando aquelas pessoas notadamente mais humildes, de qual é o verdadeiro papel do Poder Judiciário, como o Poder Judiciário é imprescindível para a manutenção do Estado Democrático de Direito, como o Poder Judiciário é forte, é confiável, é um poder
que precisa ser olhado com bons olhos. Nós do Poder Judiciário somos muito cobrados, muito exigidos, e o Poder Judiciário é o poder que menos se perdoa. Mas eu posso lhe assegurar que, apesar de tudo que passa no país, de tudo quanto acontece a respeito do Poder Judiciário, ele tem, assim, uma função relevantíssima. São milhões de decisões que são dadas anualmente pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um poder que leva a confiança à população brasileira, com certeza absoluta. O senhor disse que faltam magistrados no Amazonas. O que o senhor acha que está acontecendo? Em primeiro lugar, Renata, nós estamos há quase 9 anos que não se fazia concurso para a magistratura no estado do Amazonas. Também com o mesmo tempo para servidores. Quando eu assumi a presidência do tribunal no dia 4 de julho de 2012, eu firmei um compromisso dizendo que eu faria, que não é tão fácil a realização do concurso. Então nós já estamos realizando o concurso, já está na segunda fase, e esse concurso vai ser concluído no início do ano vindouro. Por certo, vai resolver o problema da carência de magistrados no estado do Amazonas. De servidores, que também nós temos uma grande falta, o concurso já foi realizado, já está na fase final e já estou esperando o resultado de uma respeitável instituição do país, que é a Fundação Getúlio Vargas, para que eu possa futuramente nomear todos aqueles que foram concursados e aprovados neste último concurso. Então, o que eu posso lhe dizer? Passou muito tempo sem se realizar concurso para a magistratura. Da mesma forma para os servidores. Mas há um grande interesse. Para você ter uma ideia, o concurso de servidores nós tivemos 120 mil candidatos. E para os magistrados, para 31 vagas, 4.200 candidatos. O que demonstra o grande interesse ainda dos operadores de direito por essa nobre função que é a função de julgar. Na atividade judicante existem casos bem curiosos. O senhor pode contar para a gente alguns? Existem vários. Eu mesmo posso recordar neste momento, quando era juiz de uma comarca obscura do meu Amazonas, ainda no início da minha função, eu recebi um determinado dia uma senhora em meu gabinete que, de forma muito aflita, angustiante, ela queria ser atendida de imediato. A senhora apresentava já uma gravidez, talvez caminhando para o 8º ou 9º mês, e fazia uma reclamação contra o seu marido. Disse que queria que eu mandasse intimar o marido para dar solução a um problema que ela já não aguentava mais. E eu perguntei, o que eu posso fazer? Seu marido não vem cumprindo a sua obrigação de prestar os alimentos, não cuida bem da senhora, não cuida bem de seus filhos? Ela disse, não, doutor, nada disso. Ele é um excelente pai, ele é um bom chefe de família, ele é dedicado, trabalhador, inclusive não tem nenhum vício. O grande problema, doutor, é o que eu queria que o senhor pedisse para ele para não dormir comigo, que eu já não estou mais aguentando. E veja você, Renata, uma situação até constrangedora para mim, que eu estava ali com 20 e poucos anos e sem saber o que fazer. Mandei intimar o cidadão, quando ele chegou já demonstrou um pouco de aborrecimento porque teria sido intimado pelo Poder Judiciário. Eu comecei a explicar para ele que era atendendo a um pedido da senhora esposa. E ele, mas doutor, eu vivo dentro de casa, trabalho, presto toda assistência em casa. Eu disse, meu amigo, eu vou logo direto no assunto. Eu queria lhe dizer, o senhor evitar de dormir com a sua senhora. Não faça isso que ela não está mais aguentando. Ele disse, alto lá, doutor juiz, quem disse que eu durmo com a minha mulher? Eu apenas cumpro a minha obrigação de homem, mas volto a dormir lá na sala, na minha rede que fica atada. Isso é um dos fatos pitorescos que você veja que é a simplicidade do ser humano no estado do Amazonas, como em todo o Brasil. O outro caso, eu era juiz de menores também da capital, uma grande confusão entre marido e mulher, na definição da guarda compartilhada dos filhos, e de repente a mulher começou a ficar muito exaltada, e o marido também perdeu a calma, a tranquilidade, e virando-se assim repentinamente para mim, diz, doutor, eu vou me embora porque essa mulher é tão ignorante como nós três juntos. Me meteu no meio que eu não tinha nada a ver com isso. Então são fatos pitorescos que acontecem no dia a dia da função jurisdicional. Muito obrigada. No próximo bloco, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ari Moutinho, vai falar sobre a carreira da magistratura. Não sai daí, a gente volta rapidinho. O 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais será realizado entre os dias 24 e 27 de outubro em Florianópolis. Esta edição abordará o tema Magistrado Garantidor da Democracia. Não perca! Mais informações no site www.amb.com.br/enage.
Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a atividade jurisdicional na Amazônia. Agora, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ari Moutinho, vai falar sobre a carreira da magistratura. Doutor Ari, o senhor é magistrado há 38 anos. Como o senhor analisa a carreira da magistratura hoje para quem está começando? Primeiro de tudo, a carreira da magistratura é uma carreira importantíssima. É uma carreira muito, assim, imprescindível para a manutenção do Estado Democrático de Direito e para a paz social. O magistrado que ingressa, o advogado que ingressa na magistratura, ele tem que ter a consciência de que, a partir do momento que ele presta o solene compromisso de ser magistrado, ele passa a ser um sacerdote do Poder Judiciário. Ele tem que usar dos seus melhores esforços, trabalhar diariamente, ser sabedor que a magistratura tem muito trabalho. É preciso ele estar sempre atuante, firme, dedicado, para que o Poder Judiciário seja sempre enaltecido e evitar de expor o próprio poder à execração e ao descrédito. Para tudo isso, tem que haver dedicação. A carreira é uma carreira nobre, é uma carreira importante, volto a dizer, imprescindível, mas tem que ter dedicação. Não se admite magistrado que não seja vocacionado para aquela missão. O magistrado tem que ter dedicação, tem que ter uma vocação, ele tem que amar a sua profissão, porque a cada dia que passa, novas ações são ajuizadas, novos conflitos sociais, e o magistrado tem que estar naquele meio procurando dirimir a controvérsia e dirimir de uma forma muito imparcial, muito justa, para que as partes sejam tranquilas, fiquem felizes com aquelas decisões que foram dadas por magistrados. Não há, hoje, muito atrativo para a carreira do magistrado, principalmente os que estão entrando, por causa, no futuro, eles não terão uma aposentadoria como nós, os antigos, teremos. Aí começa o primeiro problema. O segundo problema é que hoje o magistrado fica muito exposto na própria mídia. Hoje, qualquer pessoa, qualquer cidadão que não fique conformado com uma decisão judicial e que deve usar o recurso cabível, que é o recurso previsto na legislação processual civil, muitas das vezes, maliciosamente, ele despreza e, com uma singela petição de uma única folha de papel, ele faz ataques de forma mais leviana e irresponsável, com ilações inconsistentes, e leva ao Conselho Nacional de Justiça uma denúncia, muitas das vezes, infundada contra o magistrado. Ora, a partir do momento que o magistrado chega ao Conselho Nacional de Justiça, que ele passa a ser representado, há um constrangimento. Pode ser, como acontece na sua grande totalidade, na maioria das vezes, que ele consiga provar a sua inocência, consiga demonstrar que realmente ele não praticou nenhum ato que pudesse desabonar a sua conduta, nenhuma irregularidade funcional, mas ele já passou a sofrer um grande constrangimento a partir do momento que aquela farsa, com aquela indignidade foi direcionada contra o magistrado. Isso incomoda muito a todos os magistrados brasileiros. Outro grande problema que nós não podemos negar, apesar de o nosso salário ser um salário razoável, que não é um dos maiores salários do país, mas nós também já estamos precisando da melhoria salarial. Nós precisamos ter um salário muito melhor para que possamos ter tranquilidade na nossa atividade judicante e para que possamos também levar a paz aos nossos familiares. Prestar o compromisso de ser magistrado é uma coisa muito solene e bonita, mas também nós temos o compromisso social com nossos filhos, com nossa esposa, com nossos familiares, com nossos pais, e nós não podemos também desprezar e não dizer em alto e bom som que precisamos ser bem remunerados, porque o serviço do Poder Judiciário é um serviço que não acaba naquelas horas que o magistrado permanece dentro do seu gabinete. Ele vai além. Muitas das vezes, pelas noites, amanhecendo o dia, o magistrado está sentenciando e está julgando. E sempre preocupado se realmente o tribunal luminoso da sua consciência agiu de maneira correta e de maneira como deveria agir naquela decisão judicial. O que mudou desde quando o senhor ingressou na carreira? Já melhorou muito, já melhorou muito. De primeiro, quando eu ingressei na carreira, não existia sequer gabinetes aos magistrados de forma individual. Hoje, cada magistrado tem seu gabinete, não tinha assessores, nós temos bons assessores, os assessores jurídicos.
aumentou o número de funcionários, há um controle melhor nesse ponto, é elogiável a atuação do Conselho Nacional de Justiça, que já está se firmando pelas suas decisões. Então, isso melhorou também como o Conselho Nacional de Justiça, um órgão propulsor do próprio Poder Judiciário. Ele também nos dá muita tranquilidade na administração, nos atos administrativos do próprio Poder Judiciário, que não existia no passado. Um juiz, muitas das vezes, ele ficava assim muito exposto, não apenas perante a sociedade, mas também dentro do próprio tribunal a que ele pertencesse. Ele podia ser perseguido, como muitos foram no meu estado, porque não estava agradando a determinada facção política dentro do próprio tribunal. Muitos magistrados acabam trabalhando em uma comarca distante da capital e a família, muitas vezes, não consegue acompanhar porque já tem toda uma estrutura montada na capital. A esposa do senhor, que está aqui com a gente, a doutora Maria de Lourdes Costa, é procuradora do município de Manaus e por um tempo exerceu a função de defensora pública, inclusive de defensora geral. Doutora Lourdes, eu queria saber qual foi a maior dificuldade enfrentada no início da carreira do seu marido no interior do estado. Uma das maiores dificuldades para que a família acompanhe o marido na sua comarca é justamente aquilo que foi falado no início da entrevista. A distância é muito grande, a estrutura que havia sido montada para juiz não existia. Hoje nós já temos estrutura, algumas comarcas no estado do Amazonas têm casa para juiz, você tem um posto de saúde, você tem um médico ou no mínimo um enfermeiro. Para você ter uma ideia, a primeira comarca que o Ari assumiu, você leva de barco mais de 10 dias. E para nós chegarmos na comarca de Boca do Acre, nós pegamos 4 aviões, um Boeing, um monomotor e um avião menor. Um avião menor, né? E ainda tivemos que pegar uma ambulância para chegar na casa do juiz. O juiz não tinha uma sala adequada para trabalhar, ele trabalhava no cartório junto com o escrivão. Eu tive que levar nesse momento, levar água mineral, porque não tinha água potável no local. Então você imagina o que é uma família transferir de uma cidade que tem uma estrutura e levar seus filhos, seus familiares para morar num local longínquo, onde não existia telefone, a gente se comunicava por rádio amador, até aprender a operar rádio amador você tinha que saber. Levar uma farmácia completa, levar tudo, era muito difícil. Hoje já existe uma comunicação muito melhor. Em qualquer local do país, você sempre tem uma televisão para se comunicar, tem internet, você assiste o Jornal Nacional. Você não tinha revista, não tinha papel, não tinha nada. Então era muito difícil. Hoje já melhorou muito, né? Pelo menos a comunicação está muito melhor. Qual é a melhor contribuição que a esposa de um juiz pode oferecer ao trabalho do marido? Eu acho que a principal colaboração seria a de dar tranquilidade para esse juiz. Eu falo do meu caso específico, né? Eu ficava com as crianças e tentava fazer todas as atividades escolares e participar da vida das crianças, para quando ele chegasse, ele ter a tranquilidade de pelo menos repousar, ter um local para ele descansar. Porque, como eu já falei antes, ele não tinha nenhum local para dormir, com segurança. Então, ele chegando em casa, ele tinha que ter um repouso, um descanso e procurar dar tranquilidade na sua atividade, de ir e vir e de poder se dedicar à sociedade daquele local onde ele era juiz. A senhora que foi defensora pública sabe que a defensoria é essencial à administração da justiça, ainda mais num país onde a grande maioria é carente. A senhora acha que o judiciário atende às reivindicações das pessoas que não têm condições? O judiciário, se é mobilizado, ele atende. Agora, a dificuldade do nosso país é que em 1988 a defensoria foi criada. E, infelizmente, o nosso país ainda não adequou a defensoria à necessidade que existe. O judiciário ele não age de ofício. O cidadão, para ter o seu pleito decidido, o seu conflito conciliado, é necessário que tenha um advogado que faça as suas petições e leve suas reivindicações ao judiciário. Sem isso, o judiciário não faz nada pelo cidadão, porque ele não age de ofício. Se você não tem defensor público, que é o advogado que atua nos casos de pessoas que não podem pagar um advogado, se não existe essa estrutura, o judiciário não pode resolver os conflitos do cidadão.
É preciso que a defensoria seja muito melhor aparelhada, o número de defensores seja compatível com o número dos representantes do Ministério Público e do Judiciário, para que a coisa flua, o cidadão tenha a sua necessidade de reivindicação solucionada. Muito obrigada. No próximo bloco, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ari Moutinho, vai falar sobre a campanha da AMB direta já no Poder Judiciário. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser magistrado no Rio de Janeiro é muito bom. Participar de um tribunal como o Tribunal do Rio é extremamente organizado, o que dá condições materiais, que julga muito rápido, é gratificante ver o nosso trabalho prosperar e ver a população perceber esse crescimento de qualidade no Tribunal do Rio. O 9º Congresso de Pensionistas e o 7º Congresso de Aposentados da AMB vai ocorrer entre os dias 6 e 10 de novembro em Vitória. Realizado em parceria com a Associação dos Magistrados do Espírito Santo, o evento é uma oportunidade de reencontros e confraternização entre magistrados aposentados e pensionistas. Mais informações no telefone 0800 604 6300. Estamos de volta com o programa da AMB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a atividade jurisdicional na Amazônia e a carreira da magistratura. Agora, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ari Moutinho, vai falar sobre a campanha da AMB direta já no Poder Judiciário. Doutor Ari, isso é favorável às eleições diretas para os tribunais? Sim, Renata, totalmente favorável, e já há mais de 2 anos que eu também participo diretamente do movimento, que isso é uma campanha primordial da AMB, a eleição direta para presidente e vice-presidente dos tribunais estaduais e regionais federais. Eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque isso vai dar mais dinâmica, vai dar mais participação na gestão dos tribunais, com a escolha, através desse processo democrático, de todos os magistrados para escolher o seu presidente. Hoje nós sabemos que a escolha é feita apenas, no caso dos desembargadores, pelo colegiado, pelos desembargadores. Os magistrados, os juízes, ficam do lado de fora. Ora, muitos juízes têm, assim, os melhores projetos, a melhor dedicação para implementar boas ações em benefício da própria instituição do Poder Judiciário. Abrindo a campanha, permitindo eleições diretas já, como nós pretendemos na Associação dos Magistrados Brasileiros, vai ser uma grande conquista nesse regime democrático que nós todos estamos vivendo. Aliás, se nós formos olhar outras instituições, praticamente isso já existe. É sempre escolhido, eu cito o exemplo no Ministério Público, a escolha ainda é feita pelo governador do estado, mas os candidatos passam pelo crivo de todos os promotores e procuradores até chegar àquela lista que será indicado o procurador pelo governador do estado. No nosso caso vai ser diferente, vai ser uma eleição direta, quem tiver maior voto será o presidente e sucessivamente também o vice e o corregedor. Eu acho muito importante, é necessário, nós vivemos um país hoje diferente, o sistema democrático tem que ser aperfeiçoado no dia a dia e nós não podemos deixar de aperfeiçoar o Poder Judiciário dentro da nossa casa, que nós pertencemos ao Poder Judiciário, negando o direito de que todos os magistrados, de que cada magistrado que esteja no exercício de sua função possa eleger de forma soberana o gestor do seu Poder Judiciário. Mas por que alguns presidentes de tribunais não veem com bons olhos esse projeto? É lamentável. É lamentável e eu não tenho assim uma palavra direta para lhe dizer. Talvez ainda seja uma mentalidade retrógrada, ainda do passado, que não queira dar uma nova dimensão, que não queira mudar e mudar para melhor o sistema de escolha do presidente do Tribunal de Justiça e do vice-presidente. Eu acho que essa campanha cresce
de forma muito forte, começou como um pingo d'água, mas está se tornando uma onda avassaladora. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir lograr isso com uma vitória no Congresso Nacional. O senhor acha que a PEC 15, que é a PEC que trata das eleições diretas para presidentes nos tribunais, será aprovada no Congresso? Eu penso que sim. É a PEC que foi o autor, se eu não me engano, o senador Vital Rego, do PMDB da Paraíba, né? Mesmo. E tem um outro senador como relator, que me esqueço o nome. Mas Ricardo Ferraço. Terraço, exatamente. Olha, o presidente Calanda é um magistrado de escola, participativo, dedicado, e tem usado, desde o primeiro dia do seu mandato, esse interesse, essa dedicação, essa força que ele tem para levar a todos os congressistas, a todos os eminentes deputados e senadores, que realmente há uma necessidade de que as eleições nos tribunais estaduais e regionais federais sejam pela via direta, com a participação de todos os magistrados. É uma democracia, afinal, né? É a democracia. Ninguém pode negar a democracia. A democracia é a coisa mais importante que tem no país, no mundo. Você imagina se não houvesse o sistema democrático, como que um simples torneiro mecânico seria o magistrado supremo da nação, como o caso do presidente Lula? Então isso só chegou à presidência da República pelo respeito absoluto ao sistema democrático deste país. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Daniel Ribeiro Lagos, eu sou um paranaense que há mais de 30 anos vive na Amazônia, especificamente em Rondônia. Eu sou desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia e magistrado há 25 anos, quase 26 anos. E escolhi ser magistrado porque eu entendi que é a forma de ser útil às pessoas, à minha comunidade. E a dica que eu dou para quem quer seguir a carreira da magistratura é essencialmente ter afinidade, gostar do estudo do direito e essencialmente gostar de gente. Porque a nossa matéria-prima são pessoas e a pacificação dos seus conflitos. Agradeço ao desembargador Ari pela entrevista. Eu que devo agradecer, Renata, um momento importantíssimo para o Poder Judiciário do Estado do Amazonas, da qual eu represento na qualidade de presidente. Tive a oportunidade de visitar o meu querido amigo, o desembargador Calanda, e lá ele disse: Ari, eu acho que você deve contribuir também com a Associação dos Magistrados, indo gravar um programa que será levado ao ar, que é o Brasil Justiça. Fiz isso com boa determinação. Quero apresentar os melhores agradecimentos a você e toda a sua equipe e dizer que nós estamos no nosso grande Amazonas ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos que digam respeito ao Poder Judiciário Estadual. Muito obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.